é o que eu mais amo fazer, que é criação de roupinha do zero e sem precisar usar máquina de costura. Então, hoje vai ser a imitação de uma blusa da Shein que eu vi, vai ser a imitação sim de novo, mas dessa vez é porque apesar de eu ter achado a blusa linda, o que mais me encantou foi que eu olhei pra blusa e falei, não tem dificuldade pra fazer, né? Não tem, isso daí eu consigo fazer. Então assim, vou fazer pra ver se essa experiência toda que eu olhei tá só na cachola ou se realmente é fácil de fazer, mas assim, eu olhei pra blusa e achei muito fácil de fazer. Então vamos lá. E o melhor de tudo, que é sem máquina de costura, então assim, não tem desculpa. Não tem desculpa pra não ter uma roupa nova, barata, entendeu? Porque nem máquina de costura você precisa saber usar. Então, esse é o desafio do dia. Então nem vou estender muito aqui, porque eu quero começar e acabar essa blusa hoje, porque eu realmente tô acreditando que ela é assim, fechou o olho, abriu, tá pronta. Mas então vamos lá pro que a gente vai precisar. Como a blusa vocês estão vendo, ela é de franjinhas, então ó, eu comprei aqui a minha, assim ó. As franjinhas, eu tava fazendo aqui alguns testes nela. Ó, então aqui as minhas franjinhas, quanto mais fechadinha essas franjinhas, melhor, tá? No armarinho que eu fui tinham vários tipos e algumas eram mais abertinhas do que essa. Eu escolhi essa porque era mais fechadinha. Então quanto mais fechadinha, fica mais bonitinho a roupa do que aquelas mais abertas. E aí o que a gente vai precisar é isso aqui. O meu eu comprei 2,5 metros e aí eu vou ensinar como é que a gente sabe a medida que a gente precisa pra cada um. Mas basicamente o material, a gente precisa dessa faixa assim de franjinhas. A gente precisa também só de um tecido para colocar por dentro como forro. Então eu peguei esse aqui, ó, tecido de forro mesmo. Eu comprei 1,5 metro disso aqui e deu tipo R$7. Então tipo assim, é realmente tecido de forro. Só em um tom que fique próximo assim para fazer o fundo próximo com a cor que você escolheu da sua franjinha. E a nossa cola pano, né? Eu tô usando essa daqui, da Círculo, porque eu tô gostando muito, assim, as coisas realmente ficam assim, parecendo que o negócio sempre foi aquilo ali, já veio de fábrica assim. Então essa foi a que eu mais gostei por enquanto que eu tô usando, pra essas coisas todas de roupa que eu tô fazendo com isso. Então vou usar essa e é claro, a tesoura, uma canetinha aí pra sair marcando o tecido, essas coisas. E vamos começar. Então, ó, o primeiro ponto, como sempre, é fazer aqui as nossas medidas. Então, você vai ver o quanto que você quer, a altura da sua blusa, mais ou menos, e o quanto que você precisa dessas medidas. E aí, basicamente, as medidas são assim. A primeira parte da blusa, ela é aqui menorzinha. Então, você vai fazer aqui, mais ou menos aqui, ó, desse ossinho até esse ossinho aqui assim, tá? Porque ela começa mais ou menos nessa linha aqui. Ou pode ser da marcaçãozinha, do biquíni, tanto faz. Então, vou fazer aqui a minha nessa linha, que eu já fiz minhas medidas, mas só pra ir vendo. Então, vai ser a primeira camada da franjinha que vem aqui. E aí, você vai descendo mais ou menos conforme a altura da franja que você vai comprar. Essa franja aqui que eu comprei, ela tem 12 centímetros. E aí, quando a gente for prendendo, a gente vai prendendo, ó, juntando uma franja na metade da outra. Então, se a minha tem 12 centímetros, a cada 6 centímetros eu vou acrescentando uma nova camada de franja. E aí, você vai anotando, ó. Esse primeiro aqui meu deu 21,2 centímetros, então foi a primeira camada. Aí, eu desci aqui 6 centímetrozinhos, porque vai ser a distância que eu vou deixar de uma franja para outra. Vou marcar aqui os 6 centímetros. E aí, vou fazer essa medida, o quanto que é essa minha circunferência completa aqui, vindo lá do fundo, certo? Então, a minha deu 73, aí depois daqui eu desci mais 6 centímetros e fiz a circunferência daqui também, que deu 74. Eu acho que fica bom mais ou menos 4 camadas de franja, 4 tirinhas assim dessa. Depende da altura que você quer sua blusa, se você quer mais comprida ou mais curtinha. Ó, e com essas medidas que eu já tenho do meu corpo, o que eu fiz foi começar a fazer as marcações aqui. Então, ó, aqui eu marquei de vermelhinho, que é onde é o primeiro localzinho que eu fiz essa camadazinha daqui. Aí daqui de vermelhinho até aqui, ó, fiz outra marcaçãozinha, que é onde eu vou cortar do que eu preciso pra fazer essa primeira camada aqui de cima. E assim eu fui fazendo com todas as outras, fazendo as marcações. Porque o que a gente vai fazer agora é cortar isso daqui pra começar a fazer já a montagem da blusa, a colagem, tá certo? Então eu vou cortar isso daqui pra gente começar a montar. E aí é só somar, tá? Então vai somar, exemplo, o quanto que deu esse tamanho aqui da sua primeira camada com o quanto que deu da segunda, da terceira e da quarta. Então a minha somando dava mais ou menos 2,5 metros. Então por isso que eu fiz só 4 camadas, porque foi o tanto que eu comprei 2,5 metros, tá? Então não tem dificuldade. E aí você vai ter o comprimento que você precisa total desse seu tecido aqui de franja, certo? Depois que a gente fez isso, a outra parte que a gente precisa é o forro, né? Então o forro, para a medida do forro, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz o quanto que daria a altura da minha blusa, então fiz desse ponto aqui que eu comecei até onde que iria a última camada de franjinha. Então essa minha altura aqui eu acho que deu 37 e o quanto que era a minha maior circunferência aqui.
Aí deu acho que 77. Então, retângulo eu cortei 37 por 77 pra fazer a blusinha. Ó, pra cortar não tem mistério nenhum, né? É só olhar aqui onde que tá o seu ponto vermelhinho e seguir a última linha aqui dele, desse ponto vermelhinho. E aí você solta ela, ó, aqui embaixo. Ó, é só um cortezinho aqui embaixo e outro lá em cima. Ó, então vamos lá. Primeiro passo, depois que a gente corta todas as camadas de tirinha, é começar a posicionar ela no forro pra gente poder entender como é que vai ser. Então fui posicionando os tecidos na ordem que eu fui cortando, do menor pro maior. Ó, um outro ponto é que eu peguei esse tecidozinho aqui que sobrou, é um tecido pequenininho que eu botei por cima, só pra gente ver que, na verdade, na blusa original, ó, as franjas, elas não têm essa linhazinha aqui de baixo, como a minha tá cheia de linhazinha mostrando cada camada. Eles cortaram essa linha de baixo e ficaram várias franjas uma sobre a outra. E aí eu vou cortar todas essas linhas, porque eu acho que fica um acabamento mais bonitinho também. Ó, então vamos lá. Eu cortei aquelas tirinhas, né, do fim de cada camada de franja. E aí posicionei, abri o tecido inteiro da blusa, que vai fazer a frente e o fundo. E aí fui começando a posicionar aqui todas de um lado. Lembrando que eu fiz aqui aquele degradê que a gente foi fazendo. 6 centímetros para a primeira camada, 6 centímetros para a segunda camada, 6 centímetros, 6 centímetros, né? E aí posicionei todos eles. A franjinha sempre fica por cima, né, das camadas. O que a gente vai fazer agora basicamente é colar aqui essas listrinhas, tá? Então vai colar todas essas listrinhas assim no tecido pra gente poder provar. Ó, todas as linhas assim já foram coladas, já me certifiquei que não tem nenhuma franjinha presa em nenhum canto e agora é só deixar secar. Importante também às vezes movimentar o tecido, olhar pra ver se ele não ficou grudado na superfície embaixo, certo? Se o tecido for muito fininho que nem o meu, ele pode passar um pouquinho e colar, então vai movendo pra não deixar ficar grudado. Agora que já tá aqui bem sequinho, o que eu vou fazer é alfinetar as duas pontas pra gente começar a provar no corpo como que ela fica e fazer só o corte, mas basicamente o grandão da blusa já tá pronto. Eu botei aqui a blusa, eu preferi alfinetar ela no corpo, ela tá toda alfinetada aqui atrás. Eu preferi alfinetar ela no corpo porque já dá pra ir vendo mais ou menos como que vai ficar. O que a gente vai definir agora é o tamanho aqui do forro de baixo, então até onde você quer que vá. Se você quer que vá até o fim assim, ó, das listrinhas, ou se você quer que vá um pouquinho mais curto aqui, ó, deixando essa última camada assim, tipo que amostra. Enfim, eu vou deixar a minha na altura mesmo, daqui. Então vou fazer o corte aqui, com esse fininho que eu quero na altura. E o outro ponto é a gente marcar onde que a gente quer as alcinhas aqui, ó. Então eu marquei a minha, fiz 2 risquinhos aqui com o giz, não dá pra ver tão bem, marquei. Porque é aqui que a gente vai pregar a alcinha. Então eu marquei aqui e eu marquei aqui também, que é onde a gente vai fazer o corte assim da blusa e o corte assim da blusa. E vai pregar as duas alcinhas. Ó, só pra mostrar alguns detalhes da blusa. Primeiro como que foi esse corte aqui, tá? Então quando eu defini aqui o quanto que seria essa altura da alcinha ali, eu fiz um corte reto até chegar aqui, ó, nessa segunda parte. E a mesma coisa aqui. Então eu acabei preferindo, ó, definir aqui e aí fazer o corte reto aqui da blusa, seguindo essa linha aqui da alça, tá? Então ficou bem um corte retinho, que eu achava que ia ficar mais bonitinho do que fazer o corte diagonal. Então foi assim, da linha da alça, fez o corte reto. Ó, o segundo ponto que eu quero mostrar é a cola das alcinhas, tá? Então as alcinhas, ó, elas foram coladas. Então, ó, defini aquele local e aí passei a cola aqui, só na colinha assim das alcinhas. Coloquei mais ou menos 1,5 cm de cola pra ficar bem resistente em todas elas. E assim eu fui colando. E por fim, só como que ficou aqui o acabamento final, tá? Nessas duas primeiras tirinhas de faixa assim completa, eu preferi colocar botão, porque eu queria ela bem retinha no corpo. Então seria complicado pra vestir, então eu preguei o botão, ó. O botão eu preguei manual mesmo. Eu mesma fui passando a linhazinha aqui no botão e prendendo ele, tá? E aí daqui, ó, dessa terceira faixinha aqui pra baixo, o que eu fiz foi na cola, tá? Então, a partir daqui dessa faixinha pra baixo eu colei e o resto tá assim. Então, deixa eu mostrar agora aqui. Então, ó, daqui pra cá é botão, né? Fica normal, como normalmente é no botão. Aqui botão e a partir daqui tá colado. E aí veja que só por segurança eu dei alguns pontinhos aqui, ó,
em toda essa extensão, só por segurança, para não ter risco dessa parte aqui abrir nem nada. Mas de qualquer forma, tem aqui os botões que garante que tá bem preso, tá? Tcharam! Mais uma blusinha finalizada. Essa daqui ficou assim, muito perfeita essa blusa. Tá super tranquila pra vestir, super confortável. E assim, o melhor dela é que ela não foi pra máquina de costura. Eu coloquei o desafio que ela seria sem máquina de costura e assim, ela foi perfeita, muito fácil de fazer. Não tenho nem muita coisa pra falar no final assim dela. Aqui ela tá completamente sem nada de costura. A única coisa que eu vou fazer agora, eu já provei ela, andei, fiz tudo pra que você sinta mesmo ela bem resistente, pra que você possa sair com segurança. A única coisa que eu vou fazer agora nela é dar uns pontinhos assim, ó, nos pontinhos de sustentação da alça, tanto na frente quanto no fundo, porque eu fico me sentindo mais segura, porque isso daqui, né, é o que sustenta a blusa. Então eu amei muito fazer essa blusa, foi só na cola mesmo, ali no corte e na cola. Em um dia dá pra fazer, eu só esperei bem o tempo da cola secar, porque eu não quis que ficasse saindo do lugar nem nada. E aí eu fui colando com calma cada parte, colei a alça, esperava secar, colava o outro lado, pra deixar que essa etapa da cola fosse bem tranquila. Mas assim, tranquilíssimo fazer em um dia, só o tempinho da cola secar. E também muito fácil, né? Basicamente você usa de material a tirinha de franja, o forro aqui e a alça, só isso. E aí pra facilitar só a parte do vestir mesmo, foi que eu resolvi pregar 2 botõezinhos no fundo. E aí foi na mão mesmo, eu fui costurando o botão ali da blusa. E aí no outro lado eu dei um piquezinho com a tesoura mesmo, eu fiz um furinho com a tesoura só pra poder passar o botão. Então eu quis fazer esse vídeo antes de fazer as coisas da costura, pra mostrar que assim, perfeitamente possível. E ela ficou linda, ficou sucesso, ficou arraso, ficou igual a da Shein mais uma vez. Mas então é isso, tá? A única coisa que eu queria falar é que eu vou dar uns pontinhos aqui, né, só pra falar. E que eu preguei o botão, os 2 botõezinhos lá no fundo, pra facilitar essa hora de entrada, já que eu queria que a minha ficasse bem certinha na medida do meu corpo, tá? E aí só pra falar que o botão eu costurei, eu comprei uma agulha um pouquinho mais grossa. Fui no armarinho e pedi uma agulha mais grossa mesmo de costura que tivesse. Só pra facilitar a passagem da agulha nisso aqui que tá com cola, né? Que fica um pouquinho mais resistente do que o tecido. Então compra uma agulhinha mais grossa e aí faz vários pontinhos só pra pregar o botão, tá? E assim, ela ficou dos deuses, né? Ficou assim, enviada dos deuses, muito barata, né? Porque, né, se a gente fosse comprar da Shein aí, né? Ia ter o tempo, ia ter o preço. E aqui, ó, nossa blusinha perfeita pra arrasar. Então eu espero que vocês curtam, que vocês gostem, que vocês façam, porque não tem motivo pra não fazer essa, é só na cola, no corte e vamos lá. Beijo!